Bem-vindos à Igreja Trinity Online. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco. E, sabe, eu estava pensando que seria legal se você pudesse compartilhar esses vídeos com o pessoal de louvor da sua igreja, não é? Para o pessoal começar a cantar essas músicas do Songs of Trinity. E louvar a Deus e adorar a Deus, obviamente. E quem sabe você tira um print ou um videozinho e manda para a gente também, tá bom? Seria uma bênção muito grande. Vamos louvar o Senhor com eles e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Vamos lá. Busquei meu refúgio em Ti, Senhor. Por Tua justiça me salvou. Que sejas a minha proteção. Tu és minha rocha, salvação, minha esperança. Não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás. Quem se compara? Quem se compara a Ti, ó Deus? Quem pode impedir o Teu agir? Minha confiança, não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás o Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e declarar essa verdade, que Ele é o Rei da eternidade, que a bondade dEle, a misericórdia vai de geração em geração, porque Ele é eterno. É um privilégio poder adorar o nome de Jesus Cristo. E agora vamos cantar essa música que fala sobre o Espírito de Deus.
Nós, como igreja, cremos na Trindade e cremos que são 3 pessoas em uma. E queremos adorar o nome de Jesus, do Deus poderoso e do Espírito Consolador. Canta com a gente. Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar, o Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador. Vem, o Consolador, Espírito vem, Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aleluia. Tudo novo se faz, glória e paz, plena
mensagem de hoje tem como título Pelo que você vive. Pelo que você vive. Você vai entender isso na leitura do texto e daí para frente. Vamos lá. Mateus capítulo 26, dos versos 45 a 56. Eu vou ler aqui na tradução da NVI. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então o texto está dentro de que contexto? O contexto é que Jesus está no jardim do Getsemane, ele está com os discípulos e ele está pedindo para os discípulos que vigiem com ele, que orem com ele, que fiquem juntos com ele, mas eles dormem. Então esse é o contexto. E aí Jesus diz: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Vamos orar. Fala conosco, Senhor. Fala com esta vida, com o meu coração. Fala com cada um, Senhor, para que Teu Espírito Santo aplique essa mensagem ao nosso coração. E a gente tenha uma nova história para escrever em nossa vida. Senhor, ajuda-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, o texto é muito interessante, é o texto que mostra a prisão de Jesus, né? A traição por Judas Iscariotes, a prisão. O que a gente aprende desse texto? O que é interessante nesse texto? Quando eu estava estudando esse texto, algumas frases me vieram fortemente ao coração e eu quero compartilhar com você. Número 1. Aqueles que vivem pelo dinheiro, por ele serão enterrados. Aqueles que vivem pelo dinheiro, por ele serão enterrados. Em Mateus 26, 14 a 16, mesmo capítulo que a gente está um pouco acima, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No capítulo 27, nos versos 3 a 5, dizem assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Ninguém pode pensar que não existe consequência pelas nossas atitudes. Judas foi e vendeu Jesus pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata.
Judas estava esperando ali obter algum tipo de lucro financeiro, não é? E o que ele obteve? Morte, destruição. Ele mesmo se enforcou, na verdade. Movido por um remorso imenso, ele não sabia mais o que fazer e se matou. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com o nosso comportamento, as nossas escolhas. Não existe decisão que não tenha consequência, boa ou ruim. Você pode ter consequências boas por uma boa decisão e você pode ter consequências péssimas por uma péssima decisão. O que eu fico assim triste é que tem muita gente que tem boa intenção, mas toma decisões erradas e depois reclama das consequências. E às vezes chega para Deus e diz: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Como permitiu? Você tomou essa decisão. Nós temos que aprender que tudo aquilo que a gente faz tem uma fatura para ser paga no fim do mês. Falando de mês, né? Mas na verdade as faturas às vezes vêm imediatamente, ou às vezes demora um pouco, demora para chegar. Mas vai sempre ter um preço. Você tem que entender isso. As decisões, se você não toma decisões de acordo com a vontade de Deus, você vai pagar uma fatura muito pesada. Não esqueça disso, tá bom? Segundo, aqueles que vivem pela opinião dos outros terão que enfrentar a verdade em algum momento. Essa coisa de opinião dos outros é uma coisa muito interessante. E por que eu estou pegando essa frase? Porque o texto bíblico diz que uma grande multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Uma grande multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Não eram empregados do templo, necessariamente. Tinha, talvez, alguns soldados aí, que eram soldados do templo, mas era uma multidão que estava ali porque ela havia comprado a ideia de que Jesus era um problema, que Jesus era mau, ou que Jesus era um blasfemo, e ele tinha que ser parado. Essa é a história do mundo, né? As pessoas não conseguem discernir a verdade e vão pela opinião, por aquilo que elas ouvem das outras pessoas. Isso acontece na política, isso acontece na economia, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. A opinião pública é uma coisa muito pesada. Se você não tem convicções, você vai. Um espirra aqui, você acha que está certo, o outro pula para lá, você acha que ele está certo, o outro vem e argumenta aqui, você acha que ele está certo, o outro lá faz não sei o quê, você acha que está certo. Porque a opinião pública, ela é manipulada. Ela é manipulada. Quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás, né, na frente do povo e disse assim: quem vocês escolhem? Eles disseram: nós escolhemos Barrabás. O que Barrabás havia feito pela sociedade? Havia roubado eles. O que Jesus havia feito pela sociedade? Havia curado os seus enfermos, ele trouxe paz aos corações, ele transformou as vidas das pessoas, ele mudou a maneira das pessoas enxergarem a vida e enxergarem Deus. Jesus trouxe vida e paz, alegria e verdade. Quando perguntaram para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Pilatos falou, né? Solta-nos Barrabás. Mas, escuta, o Barrabás é um malfeitor. O Barrabás roubou vocês. O Barrabás ele é um problema para a sociedade. Solta-nos Barrabás. E o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam. E gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. Pense nisso, assim, humanamente falando, tá bom? Esquece a espiritualidade. Pensa humanamente falando. O que isso significa?
Como que alguém deve morrer por ter feito bem? Só o bem. Isso é a força da opinião pública. Quando aquela multidão veio para prender Jesus, essa é a força da opinião pública. Mas aí eles tiveram que enfrentar a verdade. Naquela hora, verso 55 do capítulo 26, estamos lá em Mateus 26. Naquela hora, Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião? Para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Quer dizer, vocês estão achando que eu sou bandido, eu estou chefiando uma rebelião aqui para ir contra as pessoas, ir contra o templo, ir contra os religiosos? Vocês estão achando que eu estou fazendo isso? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Estava lá sozinho. Por que vocês não me prenderam lá? Por que vocês não vieram e me prenderam? Porque vocês ouviram uma mensagem que transformou as vidas de vocês. Mas agora vocês foram atrás de uma opinião burra, de uma opinião absurda, né? E aí Jesus completa e diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Essa é a verdade. E vocês que estão me prendendo estão indo contra alguém que vai morrer por vocês. Vocês que estão me prendendo, vocês estão vindo para prender uma pessoa que falou para vocês coisas boas e maravilhosas, que curou os seus filhos, seus parentes. Essa é a loucura da opinião pública. Olha aqui. Se você não tem uma opinião formada, você vai atrás daqueles que têm uma opinião um pouco mais forte. Não que seja certa aquela opinião, mas se você não tem convicções, você está perdido nesse mundo. Principalmente nesse tempo de uma comunicação democratizada, não é? Quer dizer, todo mundo fala, todo mundo tem opinião, todo mundo comenta tudo. Você vê, às vezes, adolescentes comentando sobre assuntos e que eles não têm a mínima ideia. Mas eles estão ali comentando e outros adolescentes estão ali curtindo e dizendo: é isso aí. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Uma loucura, né? Mas eu estou falando de um acontecimento de 2000 anos atrás. Você vai ter que enfrentar a verdade. Você está preparado para enfrentar a verdade? Aquela multidão teve que enfrentar a verdade. Quando Jesus Cristo morreu, o céu se escureceu por algumas horas. Eles saíram batendo no peito e dizendo: crucificamos o inocente. Vocês vão ter que, em algum momento, enfrentar a realidade e a verdade de Deus. Então, cuidado com a opinião pública. Tá? Cuidado com a opinião dos outros, que levam pessoas, muitas vezes, a cometerem atrocidades. Terceiro, aqueles que vivem pela violência terão seu fim. Você sabe muito bem que isso acontece todo dia. Aqueles que vivem pela violência terão seu fim. Palavras de Jesus em Mateus 26, 51 e 52. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Isso é uma realidade, é uma consequência. Não é? Aí você vai dizer: ainda bem, eu sou contra a violência. Às vezes você é contra a violência que você pensa em espada, revólver, né, arma de fogo, arma branca, etc. Mas você não pensa na quantidade de bobagem que você diz a respeito das pessoas e que muitas vezes irrita as pessoas. E isso também é uma violência. Você não pensa na quantidade de palavras que você diz para os seus filhos e que são palavras de destruição. Cuidado. A violência que você abraça será a mesma violência que abraçará você. A sequência e a consequência que não tem jeito de escapar. Né? Seja bênção. Outro dia eu estava
mandando um recado para uma pessoa e eu estava num momento muito difícil e tal, e a pessoa estava querendo uma resposta minha, não sei o que, eu gravei assim, olha, você está me irritando. Aí depois mandei, né, uma mensagem dizendo, olha, me perdoe, eu estava num momento muito difícil. Aí você vai dizer assim, nossa, pastor, você só disse irritando. Mas é uma violência. Porque eu poderia ali cortar a amizade, eu poderia ali criar um problema de comunicação, né? Então não custa a gente ser humilde, a gente ter um coração abençoador. Ou aquele discípulo de Jesus achava que ele com uma espada poderia resolver o problema daquela multidão que estava com espadas e varas. A violência ela é insana, né? E ela é meio louca, porque a pessoa acha que vai... Esse discípulo de Jesus aqui, essa pessoa, um dos que estavam com Jesus, não sei nem se era realmente um discípulo ou não, mas uma coisa interessante, ele estava achando que aquilo iria resolver o problema de Jesus não ser preso, e tinha uma multidão que já tinha prendido a Jesus, sabe? A violência ela é meio louca. Você vê isso acontecer, por exemplo, 2 times de futebol, né? Torcidas de time de futebol, né? 2 torcidas se enfrentam numa rua. E alguém pega um pedaço de pau desse tamanho, pesado, e dá na cabeça de outra pessoa. Número 1. Você acha que fazendo isso você não vai matar uma pessoa? Número 2. Você acha que fazendo isso você não vai incitar outra multidão a que venha te matar? Número 3. Você acha que você vai escapar das autoridades porque você estava defendendo o seu santo time? Percebe? A violência ela é burra. A violência ela é louca. A violência ela é estúpida. A violência faz com que as pessoas parem de pensar. Elas ficam cegas. A violência é muito perigosa. Cuidado com a violência. Cuidado com a violência em casa, cuidado com a violência das palavras, cuidado com a violência que você muitas vezes desproporcionalmente entrega para um filho, para uma filha. Né? Agora eu sou avô e o meu coração está muito mais amolecido, o coração dos avós são muito mais amolecidos em relação aos bebês, mas não é só amolecido porque a gente fica meio bobinho. Não, é porque a gente tem muito mais consciência das coisas, muito mais maturidade. Né? Você pega um bebezinho que está começando a andar, que é o caso dos meus 2 netinhos, né? Você pega um bebezinho pequenininho, está começando a andar, e para do lado dele ou dela, olha o seu tamanho perto daquele bebê. Aí você levanta a mão e... O que a sua mão pode fazer com uma criança? Você pode matar uma criança. Eu não sou contra a disciplina das crianças, eu não sou contra, de jeito nenhum, disciplinei meus filhos, mas essa coisa é perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando você vai disciplinar uma criança, a melhor coisa que você faz é sai do local, leva a criança para um outro local, porque você já vai acalmando, já vai pensando, vai usando a sua cabeça. E senta, aí conversa com a criança, explica o que está acontecendo. Esse período faz com que você não fique violento. Então, cuidado. Aqueles que empunham a espada, pela espada morrerão, disse Jesus. 4. Aqueles que vivem, agora positivamente, né? Aqueles que vivem pelas Escrituras, descansam na providência divina. Quanto mais você olha para as Escrituras, olha para a Bíblia, quanto mais você estuda as Escrituras, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho falado muito isso aqui, eu vou até falar aqui, mais perto de você. Eu tenho falado muito isso aqui. Eu tenho visto muita gente que declara a sua fé em Cristo, mas não conhece as Escrituras. E Jesus disse para a gente que a gente não pode errar. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há um erro aqui. Qual que é o erro? Quando eu deixo as Escrituras para seguir a opinião dos outros, ou a fala de alguém, mesmo que seja um cristão, ou
como é hoje, né, a pobreza da educação, né, um post pela internet, né, o pessoal escreve qualquer coisa e as pessoas acham lindo, maravilhoso, né? Eu preciso descansar nas Escrituras Sagradas. Para isso eu tenho que estudar as Escrituras. Eu tenho que ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro simples, mas não é um livro complexo. Como assim, pastor? É que a Bíblia é um livro de muito conteúdo, consequentemente não é simples você estudar, mas ele não é difícil de se compreender. E aquilo que é muito difícil de compreender, outras pessoas estudaram, fizeram estudos, etc., podem nos ajudar. Mas o básico da fé cristã tem que ser compreendido e a gente tem que conhecer que as Escrituras precisam ser cumpridas. E da onde que vem tudo isso? Lá de trás, lá do Gênesis, né? Eu vou indo devagarinho, eu vou lendo, eu vou estudando, eu vou vendo, e o Senhor está mostrando para a gente as coisas que vão acontecer. Mateus 26, 53. Você acha, falando para aquele homem que havia decepado a orelha do servo do sumo sacerdote, você acha que eu não posso pedir a meu pai, disse Jesus, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões, cada legião tinha dezenas e dezenas de soldados, né? Ele imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, você fica firme nas Escrituras, o que acontece? Você sabe que Deus não perdeu o controle. Mas é Jesus, ele está sendo preso, eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus fez alguma coisa contra? Pediu para o pai, manda os teus anjos aqui e destrói essa... Poderia, né? Mas ele fez isso? Não. Por que ele disse? Porque as Escrituras precisavam ser cumpridas. Se você não conhece as Escrituras, você vive meio fora de órbita, no sentido de não compreender, não conseguir ler o tempo, ler as coisas que acontecem na história. Vou te mostrar um texto muito legal, Atos 17. Atos 17, versos 10 a 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, a cidade chamada Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. As pessoas creram, porque Paulo falava, eles diziam, minutinho, o que as Escrituras dizem? Vamos estudar as Escrituras. O que as Escrituras falam a respeito do Messias? O que as Escrituras falam a respeito do Messias sofredor? Né? Por exemplo, você vai lá em Isaías 53, você vê o Messias sofredor. Está lá, está profetizado, está escrito. Então, quando Paulo pregava, eles iam nas Escrituras, confirmavam, e o que entrou no coração deles? Fé. Por isso que a Bíblia diz, e creram. Então, olha que poder que tem as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, não estuda as Escrituras, você não tem fé suficiente. Vai ficar faltando, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês nunca viram pessoas, ou talvez você já tenha feito isso, você nunca viu pessoa que diz assim, hoje eu estou de mal com Deus. Já viu essa bobagem? Pessoas falando bobagem assim? Hoje estou de mal com Deus. Num dia diz assim, nossa, hoje eu estou com uma fé gigante. No outro dia diz assim, ih, cara, eu estou tão mal, olha, não sei nem se eu devo crer mais, não sei nem por que Jesus morreu. As pessoas que falam essas tolices são pessoas que não conhecem as Escrituras. Número 1, nunca, jamais, eu diria, em sã consciência e conhecendo as Escrituras, eu estou de mal com Deus. Por quê? Porque Deus não é uma pessoa que você resolve não ter mais amizade com ela e você manda um WhatsApp dizendo assim, ó, não me ligue mais. Deus é Deus, todo-poderoso. Jó, no livro de Jó tem um versículo que diz assim, quem contendeu com o Senhor e teve paz? Quem é louco para brigar com Deus? Quem é louco para brigar com o Criador?
Lá em Jeremias diz, você não vai dizer para o Criador, para aquele que te fez, por que me fizeste assim? Você não é louco de falar uma bobagem dessa? Então veja, quando eu conheço as Escrituras, eu evito cair nessas bobagens que as pessoas dizem. Eu não vou dizer, a minha fé hoje está ótima, a minha fé hoje está ruim. Porque quem fala assim está pensando que a fé e os sentimentos são a mesma coisa. Eu estou com dor de barriga, não tenho fé. Eu estou hoje muito feliz, eu tenho fé. Não. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vem pelo ouvir da palavra de Deus e não do BBB. Está entendendo ou não? Certo? Não é assistindo uma série por horas a fio que o seu coração vai ficar cheio de fé. É lendo as Escrituras, é ouvindo a palavra de Deus, é ouvindo pregações. É isso que enche seu coração de fé. E quando seu coração fica cheio de fé, não é uma fé baseada em sentimentos. Não é porque hoje eu não estou legal que eu não tenho fé. Eu tenho fé quando o meu corpo está bem, quando o meu corpo não está bem, quando a minha emoção está boa, a minha emoção não está boa. Sentimento e fé não são contrários, mas não são dependentes. Eu não preciso de ter fé para ter sentimento, e eu não preciso de ter sentimento para ter fé. Vamos lá? Número 5. Os que apenas vivem de boas intenções não suportam pressão e sofrimento na jornada de seguir a Cristo. Aqueles que vivem apenas de boas intenções não suportam a pressão e o sofrimento na jornada de servir a Cristo. Quando Jesus foi para o jardim do Getsêmani, ele disse o seguinte, Mateus 26, 38, ele disse o seguinte, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. O texto inicial da nossa mensagem. Os discípulos tinham boa intenção. Jesus falou, venham vigiar comigo. Eles foram. Olha, eu estou muito triste. Vamos ficar aqui. Aí Jesus vai, ora, volta, eles estão dormindo. Aí você vai dizer assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. O fato deles terem sono e de dormir, isso é pecado? Não, claro que não. Todo mundo tem sono e quando o sono vem, a gente dorme. Mas deixa eu te falar uma coisa. Boa intenção não substitui a necessidade de autossacrifício para seguir Cristo. Seguir a Jesus Cristo não é fácil. Seguir a Jesus Cristo exige de mim renúncias. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É uma renúncia. O Senhor Jesus disse, se você quer me seguir, você precisa deixar pai, mãe, casa, bens. Ele não está dizendo que uma coisa é contrária à outra, mas ele está dizendo, é preciso sacrifício. Então a boa intenção não ajuda na hora da pressão. Qual que era a pressão? Jesus estava sofrendo. Jesus iria ser preso, ser traído por um dos 12. Era um sofrimento atroz que estava por vir.
Jesus sabia que depois de traído ele seria entregue nas mãos das autoridades e seria morto. E qualquer pessoa ali sabia que quando uma autoridade dava uma ordem para a morte era por crucificação. Roma, muitas vezes, colocava as pessoas crucificadas ao longo das estradas, para que todo mundo, desde pequenininho, a criançada já visse alguém ali, sangrando, morrendo. Demorava, às vezes, uma semana para uma pessoa morrer. A gente é muito forte, a gente não morre assim de qualquer jeito. Né? Esse tipo de morte é uma tortura que leva à morte. E Jesus sabia, ele já havia visto isso, ele sabia, ele era Deus, ele sabia o que o esperava. Então ele chama os seus amigos e ele diz, por favor, velem comigo, fiquem comigo, vigiem comigo. Estamos aqui, contem conosco, estamos junto. Na hora do vamos ver, o que diz a Bíblia? O que disse a Bíblia? Eles fugiram. Quando Jesus foi preso, todos o deixaram. Todos o deixaram. Ele ficou sozinho. Pelo que você vive? O que dirige a sua vida? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, os pecados, a nossa fraqueza. Perdoa, Senhor, quando nós não andamos segundo a Tua vontade, fazemos apenas a nossa. Perdoa, Senhor, quando nós abraçamos o que precisa ser rechaçado. Perdoa, Senhor, quando nós valorizamos o que o Senhor não valoriza. Perdoa, Senhor, quando nós queremos aquilo que o Senhor detesta. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Promessa. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder, habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem manifestar o seu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito
sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais